Olá, turma. Vamos dar continuidade ao estudo da metodologia da pesquisa em ciência. Iremos ver os métodos e técnicas de pesquisa em ciências da natureza. Estamos na unidade 6. Relembrando que um conhecimento, para ser considerado científico, ele precisa possuir como característica fundamental a verificabilidade, ou seja, é necessário que o pesquisador consiga determinar os métodos que possibilitaram chegar a esse conhecimento. Método e metodologia. Método vem do grego, significa caminho para chegar a um fim. É, portanto, o caminho em direção a um objetivo. Nas ciências, método é o conjunto de processos empregados na investigação e na demonstração da verdade. A metodologia científica é o estudo sistemático e lógico dos métodos empregados nas ciências, seus fundamentos, sua validade e sua relação com as teorias científicas. Então, perceba que a metodologia ela é mais abrangente do que o método. A metodologia vai além da descrição dos procedimentos, métodos e técnicas a serem utilizadas. Podemos definir a metodologia como a discussão epistemológica sobre o caminho do pensamento, que é o tema ou objetivo da investigação, como a apresentação adequada e justificada dos métodos, técnicas e dos instrumentos operativos que devem ser utilizados para as buscas relativas às indagações da investigação, ou ainda como sendo a criatividade do pesquisador, ou seja, a sua marca pessoal e específica na forma de articular teoria, métodos, achados experimentais, observacionais ou de qualquer outro tipo específico de respostas às indagações específicas. Então, antes de você pensar no método, que tipo de método é a sua pesquisa, você utilizará na sua pesquisa, é importante que você planeje primeiramente a sua pesquisa. Então, você faz esse planejamento da sua pesquisa e, posteriormente, você pensa na escolha do método que será utilizado. Então, a metodologia, né, juntamente, dentro da metodologia, você tem os métodos e tem as técnicas. Então, você vai anotar todos os passos percorridos que você percorreu para você conseguir chegar aos seus objetivos, né? Ao objetivo da tua pesquisa, ou seja, como você conseguiu chegar aos seus resultados. Posteriormente à obtenção dos resultados, é interessante que você publique, né? Porque o conhecimento ele é importante, a divulgação do conhecimento. De nada serve o conhecimento se ele é só seu. Então, ocorre a publicação, outras pessoas podem e devem, né, utilizar os métodos que você utilizou e verificar a confiabilidade da sua pesquisa. Eles irão analisar, irão tomar outros caminhos, e aí existe, né, essa verificação de quão eficiente foi a metodologia que você utilizou. E aí sim, o seu método, após a eficiência, né, ele ser testado, é um método verdadeiramente científico. Como chegar ao conhecimento? A gente podemos dizer que existem 3 formas, né,
percursos para que você chegue ao conhecimento. Você chegue na resposta da sua indagação, da sua dúvida, do problema, que são os métodos que podem ser classificados em métodos de abordagem, que proporcionam as bases lógicas da investigação científica, os métodos de procedimentos, que esclarecem acerca dos procedimentos técnicos a serem empregados, e as técnicas de pesquisa. Quanto à abordagem, os métodos podem ser classificados em indutivo, dedutivo, hipotético-dedutivo, dialético e fenomenológico. Vamos ver a classificação, né, as características principais de cada método, de acordo com a abordagem. O método indutivo, empirismo. Para o método indutivo, é fundamental a experiência. Ou seja, o conhecimento ele é fundamentado na experiência. A indução tenta chegar a uma conclusão geral a partir de afirmações da observação. É um dos métodos adotados pela ciência. Então, o método indutivo é um método que utiliza a experimentação, daí, né, você tem a observação, você parte de um caso específico e você tenta chegar a uma definição maior. Não tem como você observar o universo como um todo. Então, você observa uma parte do universo no método indutivo, né? Então, ocorre a observação, você formula uma hipótese do que pode estar acontecendo e aí você vai buscar comprovar a sua hipótese. Verificacionismo. Então, você vai buscar se a sua hipótese ela é verdadeira, né? E aí, posteriormente, né, se a sua hipótese for verdadeira, outras pessoas forem testando a sua hipótese e ela for verdadeira, surge a teoria. Etapas do método indutivo. Então, ocorre a observação do fenômeno, a relação entre os fenômenos e a generalização da relação. Por exemplo, a observação. Estuda-se, né, o número de casos, levanta-se uma hipótese, tá? Então, o ganso número 1 é branco, o ganso 2 é branco, o ganso 3 é branco, o ganso 1000 é branco. A relação entre os fenômenos. Relação entre o ganso e a cor. Compara-se e classifica os fenômenos tentando aproximá-los ou estabelecer relações entre eles. A generalização. Se até o ganso 1000 é branco, então todos os gansos são brancos. A relação entre o ganso e a cor é generalizada e traduzida em uma lei universal. O método indutivo, ele sugere a verdade, mas não a garante. Um dos estudiosos do método indutivo foi Francis Bacon. Outro, muito importante dentro da ciência, Galileu Galilei, ele utilizou o método indutivo, acho que foi sendo um dos primeiros a utilizar o método indutivo, antes mesmo de ter essa classificação dos métodos, tá? Por quê? Galileu, durante o século XVII, ele estudou o movimento de objetos em queda. Na época, a maioria dos cientistas, dos pensadores, nem cientistas eles eram,
Eles eram chamados, né? Eles eram chamados de pensadores, depois de filósofos, e depois houve as divisões e hoje chamamos de cientista. Na época, a maioria dos pensadores aceitavam, sem contestar, a opinião de Aristóteles, de que os objetos caem mais rápido quanto mais pesados são. Mas Galileu inventou uma série de experimentos, nos quais mediu inúmeras vezes a velocidade da queda de bolas de metal com pesos diferentes, de uma altura de aproximadamente 30 metros. Ele descobriu que todas as bolas caíam na mesma velocidade, independente do peso, e que à medida que cada bola caía e ficava mais próxima ao solo, se movia cada vez mais rápido. Então, Galileu observou, levantou uma hipótese, fez experimentos para constatar a hipótese, né? Galileu foi um dos primeiros a perceber a importância do uso de equipamentos e da experimentação para a explicação dos fenômenos. Contudo, também sentiu em sua vida o preço de expor a verdade sobre o conhecimento, ao confrontar a teoria do geocentrismo, em que a Terra era o centro do universo e que todos os corpos celestes, inclusive o Sol, giravam ao seu redor. Essa teoria foi estabelecida por Ptolomeu e aceita pela Igreja, uma vez que a Terra, né, era colocada como sendo o centro do universo, a importância que Deus dava em relação à Terra. Então, a teoria do geocentrismo. Sendo que Galileu ele contestou essa teoria e demonstrou experimentalmente. Mas, por imposição da Igreja, Galileu decidiu publicamente dizer que não tinham fundamentos as ideias que ele havia publicado. Isso por quê? Porque apenas 10 anos antes, Nicolau Copérnico também contestou a teoria do geocentrismo, indicando a teoria do heliocentrismo, onde o Sol era o centro do universo. Mas a Igreja não aceitou. E Copérnico foi queimado em praça pública. Então, para que vocês entendam um pouco a construção do conhecimento, da importância de Galileu para a ciência, a importância do método indutivo, tá? Eu sugiro que vocês assistam esse documentário da Denise Fraga, muito, muito interessante, que fala, né, que tem como título Galileu e Eu, que foi escrito por Bertoldo Brecht, que é um dramaturgo, né, um escritor de peças de teatro muito importante. E a Denise Fraga, né, tem uma atuação belíssima, assim. Então, eu sugiro que vocês assistam, tá? Eu vou deixar o link, faço esse convite, pegar sua pipoca e assistir esse documentário tão interessante que é, tá? Vamos falar um pouco sobre o método dedutivo. Então, o método dedutivo, enquanto confrontando ele com o indutivo. O indutivo, verificamos casos um particular específico. Por quê? Não tem como a gente analisar, experimentar tudo, né? Pegar todos os gansos do mundo e verificar a cor dele. Então, a gente pega um número de gansos. E aí, a partir desse caso particular, a gente generaliza, né? Ocorre o caso geral. Ocorre a generalização. Já no método dedutivo, também conhecido como racionalismo, é o inverso, né? A gente tem um caso geral e
a gente explica, né, se explica o caso particular específico. Por exemplo, né, no método dedutivo, somente a razão é capaz de levar ao verdadeiro conhecimento. Possui uma maior aplicação na física e na matemática. Por exemplo, todo mamífero tem um coração. Perceba que é uma premissa maior, um caso geral. Ora, todos os cães são mamíferos, uma premissa menor, uma ideia menor. Logo, todos os cães têm um coração. Então, eu parto do geral para um caso específico, para uma conclusão. Outro exemplo. Todo homem é mortal. Pedro é homem. Logo, Pedro é mortal. Críticas com relação ao método indutivo. Então, a gente verificou, né, que o método indutivo parte de um caso particular e generaliza, e o método dedutivo de um caso geral para um específico, utilizando o racionalismo. Nós vimos até o momento o método indutivo e o dedutivo. Então, algumas críticas com relação ao método indutivo. No século XVIII, de Davi. No argumento indutivo, as premissas não fornecem supostamente uma garantia de que a conclusão é verdadeira. As premissas fornecem apenas indícios de que a conclusão é verdadeira. Não podemos garantir que o que aconteceu no passado e no presente aconteça também no futuro. Não é, portanto, a razão o guia da vida, mas o hábito que por si só determina em todos os casos a mente a supor o futuro conforme o passado. No século XX, a crítica de Karl Popper em relação ao método indutivo. De acordo com o cientista, a ciência não se baseia na indução, progredindo, em vez disso, através da falsificação de teorias, e não da verdade, de comprovar a verdade com relação à sua hipótese levantada, mas sim de você levantar a hipótese, chegar à conclusão e tentar, na verdade, derrubar essa hipótese, derrubar essa teoria. Como, vamos dizer assim, de certa forma, a teoria atômica, que ela partiu de que o átomo seria indivisível, e ela foi contestada, comprovada, e essa teoria de que ele seria indivisível foi derrubada e comprovada de que o átomo seria dividido, tá? Até em prótons, né, no núcleo e na eletrosfera. E que a eletrosfera existiam os elétrons e no núcleo os prótons. Hoje sabemos que essa teoria ela é mais ampla ainda, tá? Popper, de acordo com o exemplo que foi dado com relação aos gansos. Acredito que todos os gansos são brancos, mas numa visita à Nova Zelândia, vejo um ganso negro. A minha observação de que existe um ganso negro falsifica, torna falsa a minha teoria original de que todos os gansos são brancos. Popper propõe a substituição do método indutivo pelo método hipotético-dedutivo e o falsificacionismo ao invés do verificacionismo. Método hipotético-dedutivo, também chamado de método das tentativas e erros. Para Popper, quando há pouco conhecimento sobre um fenômeno,
nasce o problema. E para explicar a dificuldade, é necessário formular hipóteses que serão testadas ou falseadas. Segundo Popper, é mais provável encontrar evidências para negar uma hipótese do que para comprová-la. De acordo com ele, ocorre a identificação, você identifique o problema. 2. Formule hipótese. 3. Faça o teste do falseamento. Por exemplo, no método hipotético dedutivo. Em um lago qualquer, verificou-se que todos os cisnes são brancos. Logo, criou-se a hipótese: todos os cisnes do mundo são brancos. Outros cisnes brancos são encontrados em outros lugares do mundo. Assim, por indução, a hipótese se confirma e se transforma em uma teoria. Mas será mesmo? O pesquisador continua sua busca, na tentativa de contestar sua hipótese, até que encontra um cisne preto. Logo, a teoria de que só existem cisnes brancos é refutada. Etapas do método hipotético dedutivo. Então, existe o problema, resulta de uma observação ativa. O problema surge em função de um interesse ou uma crença particular. É feita a formulação de hipóteses. A formulação de hipóteses é uma atividade criativa e resulta de um raciocínio abdutivo. As hipóteses são explicações provisórias. Depois, a dedução das consequências. Depois da formulação das hipóteses, deduz-se as consequências a partir delas. É feita, então, a experimentação. As hipóteses são testadas, experimentadas e confrontadas com a realidade. Os resultados podem confirmar ou invalidar as hipóteses. Por exemplo, vamos comparar o critério verificacionista, que é relacionado ao método indutivo, e o critério falsificacionista, que está relacionado ao método hipotético dedutivo. Para o verificacionismo, a experiência científica deverá servir para verificar e confirmar a hipótese. A tônica é colocada na verificação e confirmação. Seguindo o critério verificacionista, basta um número de casos particulares para validar a hipótese. Um conjunto de casos particulares leva à generalização. A hipótese transforma-se em lei científica. Para o falsificacionista, a experiência científica deverá servir para falsificar, tornar falsas as hipóteses. Um enunciado será científico se for passível de ser empiricamente falsificável. Segundo o critério falsificacionista, uma teoria será tanto mais válida quanto mais resistir à falsificação. O método, então, dentro das ciências, os métodos, vamos dizer, de certa forma, mais utilizados são o método indutivo e o método hipotético dedutivo. Vamos ver algumas características com relação ao método dialético. Tá? Então, da palavra, na Grécia Antiga, a palavra dialética tinha o mesmo significado que diálogo. O conceito dialética também está relacionado ao debate entre posições contrárias.
É um método pouco utilizado nas ciências naturais e muito utilizado nas ciências sociais. O método fenomenológico é o estudo dos fenômenos, ou seja, tudo o que acontece ou pode ser percebido. É muito utilizado nas ciências sociais. Até o momento, nós estudamos os métodos de abordagem. Vamos ver a característica geral dos métodos de procedimentos. Pode ser classificado dessas 6 formas. O método de procedimento experimental, muito utilizado nas ciências naturais. O método observacional, mais utilizado nas ciências sociais. O investigador apenas observa o que aconteceu. O método comparativo, muito utilizado nas ciências sociais. O estatístico é muito usado nas pesquisas quantitativas, fornece considerável reforço às conclusões obtidas, sobretudo mediante a experimentação e a observação. O método clínico é muito utilizado em pesquisas psicológicas. O método monográfico ou estudo de caso é um estudo aprofundado de um caso que pode ser representativo de uma realidade de grupos, profissões, indivíduos, entre outros. Então, para se chegar ao conhecimento, existem os métodos de abordagem, os métodos de procedimento e as técnicas de pesquisas, que nós vamos classificá-las em 3 grandes áreas, que é a observação direta extensiva, onde eu tenho como a característica desse tipo de pesquisa o questionário, a observação direta intensiva, que se divide em observação e entrevista, a documentação indireta, que é a pesquisa documental e a pesquisa bibliográfica. Dentro dessas áreas existem outras subdivisões, que inclusive nós tratamos um pouco dos tipos de pesquisas na unidade 2. Aqui são algumas das referências utilizadas. Então, eu deixo vocês com o pensamento de Karl Popper. Só há um caminho para a ciência: encontrar um problema, ver a sua beleza e apaixonar-se por ele, casar e viver feliz com ele até que a morte nos separe. A não ser que obtenhamos uma solução. Mas, mesmo que obtenhamos uma solução, poderemos então descobrir, para nosso deleite, a existência de toda uma família de problemas filhos, encantadores, ainda que talvez difíceis, para cujo bem-estar poderemos trabalhar, com um sentido, até ao fim dos nossos dias. Desejo a todos bons estudos e até breve.